Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Bom, continuando da Guerra Fria, né? A gente vê a fundação do Estado de Israel como também, né, uma das ações da Guerra Fria, né? O Estado de Israel, ele veio para atender às aspirações dos judeus de ter um território próprio, né? Porque os judeus não se consideravam seguros em nenhum lugar do mundo, visto que várias violências nos últimos 2000 anos aconteceram contra os judeus em lugares que eles não tinham autonomia, e o auge da perseguição aos judeus foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então o mundo todo comovido com a questão do Holocausto, né? Os 6 milhões de judeus mortos, isso ajudou, né, a opinião pública a apoiar a fundação do Estado de Israel. Só que o Estado de Israel sempre envolvido com bastante problema, né? O Estado de Israel tem apoio restrito dos Estados Unidos, já que os Estados Unidos é o país que mais tem judeus no mundo, né? Fora de Israel. São 13 milhões de judeus no mundo, 5 milhões em Israel, 5 milhões nos Estados Unidos e 3 milhões espalhados pelo resto do mundo, né? Então, os Estados Unidos é um país que tem uma enorme presença judaica, né? Então, os Estados Unidos apoia, né, o Estado de Israel, e isso deu vários problemas com os países árabes vizinhos, porque antes naquele território viviam os palestinos, né, e isso causou bastante confusão, e sendo que alguns dos países árabes tinham o apoio da União Soviética, então se insere no contexto da Guerra Fria, né. Também dentro ali da região da Ásia, só que mais por extremo da Ásia, teve a questão da China, né, nos anos 50, a China se transformou num país comunista, né? A partir de 1949 teve a vitória final dos comunistas contra os nacionalistas, e a China fez um regime de modelo soviético, mas que com o tempo acabou abandonando a União Soviética para seguir um modelo próprio, né? Então o governo comunista chinês está no poder até hoje? Tá, mas não é mais um governo socialista, tá, gente? O governo da China é um governo capitalista de Estado. A China é o país mais capitalista do mundo, tá? Inclusive se tornando o mais rico, né? Mas a China, ela não é mais comunista. A instituição que governa a China é o Partido Comunista Chinês, que se tornou, na verdade, uma elite política, né? A elite política que governa o Estado da China, né? Mas a China, ela é muito capitalista e não é liberal, mas isso não quer dizer que a China seja socialista, tá? Mas enfim, então a China ter se transformado em comunista lá nos anos 50 influenciou bastante os países do Sudeste Asiático, que acabaram aderindo ao comunismo também, né? Só que era um comunismo desalinhado da União Soviética. E nos anos 80 que a China começou a protagonizar uma abertura rumo ao capitalismo, e é o que a gente tem hoje, um capitalismo de Estado, né? A China é agressivamente capitalista, tem muitas empresas, inclusive estrangeiras, que buscam lucro dentro da China, mas é o Partido Comunista Chinês que governa tudo, tá? Que comanda. Tudo sai da prancheta, né? Prancheta do Partido Comunista Chinês, né? Bom, Revolução Cubana. Cuba era colônia da Espanha. No final do século XIX, Cuba conseguiu se transformar em independente da Espanha com a ajuda dos Estados Unidos, só que essa ajuda dos Estados Unidos foi um tiro pela culatra, porque Cuba era uma colônia espanhola, passou a ser praticamente uma colônia americana, né? Cuba era tão dominada pelos Estados Unidos que existia na Constituição cubana a Emenda Platt, né? Essa Emenda Platt dava direito aos americanos intervirem militarmente em Cuba caso os interesses das suas empresas fossem ameaçados, né? Quem era o governador, o presidente de Cuba nos anos 50 era o Fulgencio Batista, e o Fulgencio Batista era capacho dos americanos, né? Era latifundiário, fazendeiro muito rico, né? Governava tudo. E um jovem advogado de nome Fidel Castro, junto com seu irmão Raul Castro, e mais alguns guerrilheiros, entre eles o argentino
um médico argentino, Ernesto Che Guevara, fizeram uma revolução e tomaram o poder em Cuba, né? No dia 1º de janeiro de 1959, a revolução venceu. Era uma revolução a princípio nacionalista, tá? Não era uma revolução marxista com esse teor de esquerda. Cuba foi adotando com o passar do tempo essas características do marxismo, tá? Mas inicialmente a revolução cubana não era uma revolução marxista, tanto que quando teve a revolução cubana, Fidel Castro ainda foi lá recebido nos Estados Unidos, né? Mas o que aconteceu? Como os Estados Unidos queriam manter Cuba como um capacho, né, como um estado subserviente, os cubanos foram cada vez mais se tornando independentes em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostaram. E aí, na época, contexto de Guerra Fria, quem está contra os Estados Unidos é amigo da União Soviética. E aí, então, o modelo soviético foi sendo implantado em Cuba, tá? Isso foi uma coisa que aconteceu aos poucos, não foi de uma vez, né? Então, Cuba, durante muito tempo, foi praticamente sustentado pela União Soviética. Cuba mandava produtos agrícolas para os soviéticos mandavam máquinas, mandavam veículos, né? Tem muita coisa soviética ainda em Cuba. Só que, ao mesmo tempo, Cuba sofreu um embargo econômico e comercial dos Estados Unidos e dos seus aliados, né? Isso fez com que muita coisa tecnológica em Cuba ficasse defasada, principalmente com o fim da União Soviética em 1991, né? Então, Cuba, o regime ainda resiste, né? O Fidel Castro já morreu, o regime cubano ainda resiste. É um governo de tendência socialista, não vamos dizer que é um socialismo puro, e que tem lá aqueles problemas, né, da falta de liberdade. Mas, por outro lado, né, Cuba tem uma saúde de muita qualidade, tem educação para todos. Cuba não tem problema com analfabetos. Cuba também não tem problemas de drogas, né? Praticamente não existe problema de drogas em Cuba. Mas, por outro lado, as pessoas são bem pobres em Cuba, falta muita coisa lá, não é tão tranquilo assim, e falta a liberdade, né? Que as pessoas que moram em Cuba, as que são ressentidas com o governo, é justamente por isso, né? Por uma falta de liberdade. O partido do Fidel Castro lá está no poder desde a Revolução e nunca mais saiu, né? E assim, enquanto a União Soviética estava inteira, Cuba andou meio que bem, né? E como já falei, com o fim da União Soviética, os problemas começaram em Cuba. Beleza, galera? Até a próxima. Uou! Respondam os formulários.